Olá pessoal, então eu vim aqui para contar um pouco da história do César. É, Desde que ele nasceu, né, ele vem enfrentando uma luta muito grande, mas que meu menino é guerreiro e tá vindo assim com muita força, de vontade mesmo de viver. Muitos me perguntavam, alguns eu consegui responder, infelizmente outros não, porque às vezes a gente estava num momento muito triste, às vezes era um momento recebendo notícias que não eram legais, às vezes era cansaço, então que acabam às vezes a gente querendo se recuar um pouco, sabe? E às vezes ficava mais quieta no meu canto e rezando muito, né, para que tudo isso passasse logo. Bom, é, César nasceu no dia 7 de maio. Ele nasceu um menino grande, prematuro, de 8 meses. Ia completar 8 meses, faltava 2 dias para completar 8 meses. E ele nasceu com 4 quilos 716 e 52 centímetros e meio. É, Quando ele nasceu, ele teve pneumonia. Né? Então, ele nasceu, chorou muito. E depois que ele chorou, assim, ele começou a cansar. E aí foi para UTI, foi entubado e foi descoberto que ele teve pneumonia. Bom, até então começaram a dar o antibiótico para ele. Eu acredito que com 24 horas depois começou aí a nossa luta. A pneumonia ia ser rápido, ia ser tratado com 7 dias e a gente já estaria em casa. Porém, veio à tona uns sintomas, que é a hipoglicemia. A hipoglicemia, para quem não sabe, ela é ao contrário do que acontece na diabetes. Né? A hipoglicemia, ela faz com que a glicose diminua, né, no sangue. E a glicose, eu não sei explicar muito bem, mas eu só sei que ela percorre até o cérebro. Né? É como se fosse o combustível, é mais ou menos isso. Então, quando há falta da glicose, aí ocorre sérios problemas, que é a convulsão, né, sequelas no cérebro até a morte. E o César começou a ter as hipoglicemia. O normal dele, quando a criança nasce, geralmente é em torno de 60, 70. O, a, o exame que faz, aquele exame do dedinho. No dele, dava 20, 23, 24, 35, nessa faixa. 40, era mais ou menos isso. E chegou a 10, né? Chegou até a 10. Isso aí é que a gente sabe, porque tinha horas que o aparelho ele dava LO, que, que era tão baixo que ele não conseguia mensurar. E o meu filho começou a fazer hipoglicemia direto. Então começaram a dar glicose para ele, bastante glicose. E começou com uma quantidade pequena e foi aumentando, e chegaram numa dosagem máxima mesmo, e assim, nada resolvia. Melhorava um pouquinho, aumentava um pouquinho, mas logo despencava, né? Despencava muito. E começou a saga. Aí, a gente lá no São Camilo, ficamos por volta de 20 dias lá. É, as médicas plantonistas, né, da UTI, nós perguntamos para quase todas, apenas uma tinha pego, nem tinha pego o caso igual o dele, mas tinha presenciado em Belém, mas nenhuma outra tinha presenciado algo assim, né? E aí a nossa grande dificuldade, porque não tinha conhecimento e não tinha experiência do tratamento. Conhecimento do que seria a doença, mas não sabiam a fundo realmente como acontecia e tal, e a questão de tratamento em si.
Então, chamaram a endocrinologista, né? E ela pegou Covid, mas ela, com todo esforço, conseguiu fazer através de videoconferência, né, passar as coordenadas. Bom, ela estava indo no caminho certo, né? Ela passou o medicamento, que é um medicamento caríssimo, é o Octreotide, e esse medicamento é em torno de R$ 4.000. Ainda bem que o hospital tinha, porque dificilmente o hospital tem esse medicamento. E ela passou para ele e foi quando conseguimos controlar mais a hipoglicemia dele. Mas mesmo assim, de vez em quando despencava. Até que retornou uma médica que tinha pego também o Covid e tal, e ela retornou a trabalhar e passou acho que uns 3 dias ou 4 dias com a gente lá. E ela vendo a nossa situação e tudo, ela disse, olha, a gente já tinha comentado, né, com outras médicas, não seria bom a gente levar ele para outro lugar, porque já está se passando, já tinha se passado uns 15 dias, mais ou menos, e nada se resolvia. E aí ela disse, não, é bom, se eu fosse vocês, eu aconselho vocês a ir embora daqui. Aí conseguimos, graças a Deus, fazer a transferência, tudo pelo plano, que era a... Nosso maior medo era isso, porque se a gente fosse ter que pagar, ele só podia ir de UTI, porque se desse hipoglicemia no meio do caminho, se não cuidasse logo, meu filho podia morrer, ou ter uma sequela grande, alguma coisa assim. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Ela chegou comigo e disse, não se preocupa que o plano vai ter que pagar, ele é obrigado a fazer isso, e vocês vão sim sair daqui. Era para a gente vir para Ribeirão Preto logo, né? Mas o plano, para economizar e tal, jogou a gente para Belém. Beleza, nós fomos para Belém. Antes da gente, isso em Macapá, ele teve uma convulsão, que infelizmente ele chegou a ter uma convulsão. Graças a Deus foi só uma, né? Mas que já deixou uma sequelazinha que a gente não sabe qual é essa sequela, o tamanho da sequela a gente não sabe, vai ver de acordo com o, o crescimento dele, né? E a gente foi para Belém, sem contar que quando a gente foi para... Antes da gente ir para Belém, a gente tinha pedido os exames, a endócrina tinha pedido uns exames, que eram os exames corretos, para a gente saber realmente qual era essa doença, que era o exame da insulina. Porém, demora muito em Macapá, muito. Para vocês terem ideia, na verdade eu nem sei se já chegou esse exame lá, eu acredito que sim, né? Por esse tempo todo, mas acredito que sim. Mas nós saímos de lá com 20 dias, se não foi uns 20 dias a gente saiu, foi, com 20 dias a gente saiu dia 27 de Macapá, ele nasceu dia 7. E o exame estava previsto para o dia 5 de junho. Então, aí nós fomos para Belém. Quando chegamos em Belém, ele fez logo essa bateria de exames e a insulina que fez lá em Macapá, que não tinha chego ainda. Gente, no outro dia, já veio o resultado do exame. E foi que realmente acusou a doença dele. E a doutora lá, que é a doutora Bruna, que ficou com ele, a endócrina, muito boa, por sinal, também, fez novamente para confirmar, porque realmente veio um valor muito alterado. O que é que acontece? Esse exame da insulina, o certo é, quando ele está em jejum, a insulina é para estar num valor aproximado de zero. E o do César vinha muito além disso. Tinha 14, 23, então muito alto. Principalmente para ele, que é criança, bebê, né? Então aí descobrimos a doença dele, né, com 22 dias depois de nascer. Hiperinsulismo é o nome da doença dele, tá? Essa doença, ela é ao contrário da diabetes. A diabetes não produz insulina, não produz muita insulina, né? É a falta de insulina. Já o hiperinsulismo
ele é o excesso de insulina. Ou seja, o meu filho produzia muita insulina, uma quantidade muito, muito grande, que consumia toda a glicose do corpo dele. E aí acabava baixando o nível de glicose e isso fazia com que o cérebro entrasse em convulsão, né? E aí tendo sequelas maiores. Mas graças a Deus, como foi muito controlado, ele chegou a ter uma convulsão somente. E aí a gente começou a tratar. Então, quando a doutora descobriu, ela disse, vamos iniciar com o medicamento do octreotide e em dosagem diferente. Gente, essa doença, hoje, durante esse percurso aí, eu consegui, Deus é tão maravilhoso, que eu consegui entrar num grupo de mães do Brasil inteiro que tem filhos com essa doença. São histórias assim emocionantes. Eu tenho certeza que vocês já vão se emocionar com essa história do César. Vocês nem que assim. Depois eu quero que vocês tenham a oportunidade de ouvir as histórias dessas mães que também estão no grupo, que é muito, muito, muito mesmo importante. Como hoje eu até estava colocando no grupo, a doença, eu acredito que a doença ela está mais presente hoje, pelo que todos estavam colocando. Então ela não é tão rara assim. O que é raro é a gente ter um profissional da área médica que conheça da doença em si, que tenha convivido com isso. Entendeu? Então esse é o maior problema que nós mães enfrenta, né? E acaba que se descobre a doença muito tarde. E por descobrir tarde, ela traz muitas sequelas para as crianças. E quantas mortes já não tiveram por aí, né, por não descobrirem? Porque a hipoglicemia ela é tratada apenas com a glicose, para quem não conhece. Né? Mas existe sim outros medicamentos, são muito caros, que inclusive a maioria são importados. Então, por isso que eles são muito caros mesmo. E aí nós começamos o tratamento com o que ele já vinha tomando, só que em dosagem diferente, porque até para você encontrar a dosagem certa para equilibrar a glicemia é muito difícil. É muito difícil. Então, mas tem que fazer tudo isso, né? E começou com a octreotide, foi o que a gente começou a tratar, e não deu certo. A gente viu que não deu certo. Aí começamos com depois passou-se para um outro medicamento que a doutora chegou e disse assim, olha, existe um medicamento, mas vocês vão ter que comprar porque não tem no hospital. E aí, gente, é impressionante. Deus agiu tanto na nossa vida, tanto, que assim, cara, eu nunca vou esquecer, sabe? Foram coisas assim muito, muito, muito maravilhosas. E a doutora disse assim, olha, vocês têm que comprar esse medicamento, só que ele demora 20 dias para chegar. Nossa, quando ela falou isso, eu disse, meu Deus, meu filho vai ficar 20 dias esperando por um medicamento para ver se vai dar certo. E aí eu comecei a ligar, né, para a distribuidora que é em São Paulo e tem em Recife, se eu não me engano. E aí eu liguei para uma que ela me falou, ela me deu o contato, a doutora mesmo me encaminhou o contato. E quando eu liguei, o cara disse assim, olha, teve uma mãezinha que ela desistiu da compra e eu tenho 2 frascos aqui. Cara, foi impressionante. Assim, é Deus agindo, né? E eu disse assim, mas quanto é? Aí ele disse, olha, é 3.500. Bom, a gente está com o nosso filho já numa situação bem complicada. Você quer resolver, né? Eu nem pensei.
E aí a gente tinha uma outra opção de comprar em Recife, que poderia ser mais barato. Mas a gente estava aguardando uma resposta e estava demorando, né? Eu sempre, antes de eu fazer minhas coisas, de eu tomar decisão, eu aprendi isso, que a gente tem que perguntar para outras pessoas. Então, assim, eu sempre consulto muito meu pai, a minha mãe, né? E o meu marido. E hoje também quem está me ajudando muito nessa batalha desde o início foi a minha cunhada Natália. Então, como ela tem experiência na área de medicina e ela é gastro, então ela tem me ajudado bastante. Então, eu sempre pergunto. Então, eu saio perguntando para todos o que é que eu faço, o que é que eu faço. E dali eu tomo minha decisão. E aí eu disse, bom, vou comprar. Era umas 2 horas da tarde, sexta-feira. Eu disse, gente do céu, eu não sei se eu vou conseguir fazer com que eles entreguem no aeroporto para poder chegar logo, né? Porque se ele queria mandar por Sedex ia demorar uns 7 a 10 dias. E fora que está nesse negócio da pandemia, ia demorar muito mais. E aí eu liguei para uma amiga minha de São Paulo, a Moema, e ela disse, já que eu conheço o motoboy que pode fazer esse serviço para ti. Aí, pronto, se viramos nos 30, né? E graças a Deus, deu tudo certo. Eu acho que ele chegou lá que alguns minutos antes de fechar o balcão lá para entregar o medicamento. E no outro dia, de meio-dia, chegou o medicamento. Uma coisa que ia demorar em torno de uns 20 dias, mais ou menos. Em 24 horas chegou o medicamento. Gente, foi emocionante demais pra gente, porque assim, Deus todo o tempo estava ali do nosso lado. Por mais dificuldades que a gente estava enfrentando, mas Ele todo o tempo estava presente, abrindo as portas no momento certo. E eu nunca duvidei disso e nunca questionei. Nunca cheguei a questionar para Ele por que isso está acontecendo comigo. Não. Se Ele me deu essa missão, se Ele nos deu essa missão, eu creio que nós somos capazes de levar até o fim, até onde Ele quer que a gente leve. Então, isso sempre foi assim o meu foco, sabe? E aí a gente conseguiu, na mesma hora a gente pegou lá, chegou logo cedo. Ainda teve a questão que eles não poderiam entregar no sábado, porque não é dia útil, né? Mas aí a gente conseguiu, eu liguei pro meu irmão acionou lá a menina que trabalha na loja, a Thelma, e ela conseguiu falar com o rapaz que conseguiu liberar pra gente pegar. E aí a gente pegou e de imediato levamos para o hospital. Na mesma hora eu falei com a doutora Bruna, que a doutora Bruna deixou o contato dela pessoal para a gente entrar em contato qualquer hora, muito prestativa. E aí a gente já deixou, falei com ela, ela imediatamente me respondeu que já ia lá para deixar encaminhado já tudo, prescrever, né, a dosagem, tudo para ele tomar. E para a gente começar a aguardar os resultados. Bom, aí andou mais um pouco as coisas, né? Ele conseguiu equilibrar no início a glicemia, mas passou um tempo, já perto de finalizar uma semana, que era de 5 dias mais ou menos, que era o período que a gente teria de teste, mais ou menos no quarto dia desandou de novo, então começou de novo a dar hipoglicemia, porque ela estava tentando tirar o medicamento anterior e ele não conseguia sustentar. Então ele tinha que tomar 2 medicamentos, um intravenoso, né? O oral, que é o diazóxico que a gente comprou, e, aliás, ainda mais a glicose, são 3 medicamentos, ainda tinha a glicose para complementar. Se ela tirasse um, não daria certo, porque ele fazia hipoglicemia. E daí, então, quando ela veio nos falar com a gente, eu acho que foi numa sexta-feira, na outra sexta-feira,
que a gente estava aguardando uma resposta, vai dar certo, tal, e a gente viu que não ia dar certo. Ela ainda tentou fazer um novo tratamento lá, e aí eu sentei com o Wagner, a gente sentou e foi conversar sobre o caso dele. E eu novamente acionei a Natália, que me ajudava muito com isso, e pedindo assim uma ajuda. O que a gente deveria fazer? Porque a gente fica mais uma semana tentando outros medicamentos e ele fazendo hipoglicemia, né? E isso não era legal para ele. Aí foi que ela alertou, Jaque, conversa com ela na boa, tenta pedir transferência e tal. E as mães também do grupo também falaram a mesma coisa. Por que para Ribeirão Preto? Porque aqui em Ribeirão tem um médico que é o Dr. Rafael. Ele é especialista, na verdade é um médico referência nessa doença do Brasil inteiro. E ele conhece muito, muito, muito. E aí eu disse, Natália, eu vou conversar com ela, com a doutora, e vou ver se ela consegue solicitar a transferência para a gente ir. E aí a Natália disse assim, olha, mas entre em contato com o doutor Rafael para ele te ajudar melhor nessa situação. Tu não tem o contato? As meninas me passaram? Eu disse, não, passaram, que as mãezinhas do grupo passaram o contato do doutor Rafael para mim. Ela disse, então entra em contato com ele para te conversar com ele sobre isso. Aí eu peguei e disse, então tá, beleza. Aí fomos embora para o hotel, né? Depois que a gente recebeu a notícia que não deu certo o tratamento e tal, que ela ia tentar outro tratamento, a gente ficou um tempão lá no hospital, lá fora numa pracinha, conversando, eu e o Wagner conversando, tentando assim achar uma luz no fundo do túnel e buscando assim outras. Aí foi que a gente conversou com a Natália lá e buscando solução. Aí quando ela falou isso, eu disse, então, Wagner, vamos pro hotel, que eu vou tentar falar com o doutor, que lá a gente fala mais tranquilo. Aí eu fui pro hotel. Bom, a gente foi assim, quase sem nenhuma expectativa, né? Porque, hoje um médico renomeado e tal, gabaritando nas costas, um cara que famoso no Brasil inteiro e tal. E será que ele vai dar atenção para uma simples mensagem? Aí eu fiquei assim, né? Mas tudo bem, vou tentar. E eu escrevi um textão contando toda a história para ele. E mandei. E ficamos no aguardo. Eu digo, vamos tentar. Gente, não demorou muito. Ele me mandou um áudio e disse, olha, eu estou numa reunião por videoconferência, mas após o almoço eu entro em contato com vocês. Cara, eu disse, meu Deus do céu, como Deus é maravilhoso. Deus está agindo tanto na nossa vida, tanto. É muito bom ter essas portas assim abertas no momento que tu mais precisa. E assim, não é no nosso momento, é no momento dele. Ele sabe qual é o momento, só ele sabe. E aí, quando foi depois do almoço, realmente ele ligou por vídeo e tudo. A ligação ficou meio ruim, a gente acabou se falando por viva voz mesmo, de conversando e tudo. Vai me escutando lá e tal. E aí, ele procurou saber tudo como aconteceu e tal e tudo. E disse simplesmente, um cara de um coração tamanho do mundo, humilde. Meu Deus do céu, nunca vi um médico tão humilde quanto ele. Gente, vocês não têm noção do homem que Deus colocou nas nossas vidas. Simplesmente ele disse, nós estamos aqui prontos para recebê-los e fazer o que for melhor para vocês. E daí a gente começou a conversar e tudo. Ele já pegou o telefone da doutora Bruna, de Belém. Aí eu disse, doutor, o senhor só aguarda eu conversar com a doutora Bruna para ela solicitar a transferência que eu vou pedir para ela. Aí eu lhe passo a informação dizendo que para o senhor entrar em contato com ela. Nos passou o contato de
hotel, essas coisas pra gente, ele tava preocupado como é que a gente ia ficar e tal. Nossa, foi atrás de vaga de UTI, né, para ele e tudo. Então, assim, tá sendo um homem maravilhoso na nossa vida, um anjo do céu. E aí eu fui até a doutora, na mesma hora eu liguei para a doutora, eu disse, doutora, a senhora ainda está no hospital? Já eram umas 2 horas, ela ainda não tinha ido embora, ela ainda ia almoçar. Ela disse, eu tô. Eu disse, eu queria muito falar com a senhora. Ela disse, se você vier agora, eu aguardo, porque eu ainda vou almoçar. Aí eu disse, tá bom. A gente ficava bem pertinho do hotel, então a gente só botou a roupa mesmo e saiu correndo para lá. E aí chegamos lá, ela já estava já só esperando a gente para ir embora, realmente. E aí a gente conversou com ela. Por ser um caso assim, um caso raro, o caso dele, é, claro que ela queria continuar o tratamento, né? E a gente via, assim, a boa vontade dela, sabe? Eu não tenho o que falar, como eu falei para ela e repito várias vezes para todas as pessoas. Ela foi muito, muito boa, assim, no tratamento dele até onde pôde. Porque realmente, gente, as condições para os profissionais médicos é precário no nosso estado, Amapá, e ainda em Belém, que ainda é um pouco avançado do que o Amapá. Então, tinha exames realmente também que precisavam, que não estaria pronto, inclusive nem está ainda, né? Mas também é a questão de medicamento e é a questão do tratamento em si. Por exemplo, ele precisava da cirurgia, que eu vou contar para vocês, e lá seria uma cirurgia aberta. E aqui em São Paulo é por videoconferência. Então, isso tudo acabou desanimando a gente de ficar em Belém. Não pela médica, não pela doutora Bruna. Muito pelo contrário, nós somos muito gratos a ela. E aí eu conversei com ela com todo jeitinho, com todo carinho. Ela entendeu a nossa situação, ela foi muito, muito maravilhosa. Entendeu toda a nossa situação. E agiu rapidamente. Foi para lá, voltou, nem foi almoçar, coitado, e foi fazer o laudo dele para enviar para o plano para poder solicitar a transferência. Então, ela foi muito prudente, uma pessoa maravilhosa, que ajudou muito o César. E tem um conhecimento muito amplo também. Aí nós é, aí pronto, entraram em contato com o plano, solicitando a transferência. O plano já queria jogar a gente para Brasília. Só que graças a Deus tinha uma médica plantonista nesse dia, que ela era firme e forte, e ela disse não, se for para ir para Brasília eles nem saem daqui, porque o tratamento deles é lá em Ribeirão Preto. Não adianta eles ficarem andando de canto em canto e não resolver, que o menino está só sofrendo. E graças a Deus conseguiram, né, pelo plano a gente conseguiu, e veio uma equipe médica novamente buscar a gente, veio um médico, veio enfermeira, a gente foi de jatinho, que é UTI aérea. Nós saímos na terça-feira, isso aconteceu na sexta, né? Nós esperamos sábado, domingo, na segunda, aí nós saímos na terça-feira de Belém. Tá? Essa equipe que veio de Belém para Ribeirão foram maravilhosos, muito, muito bons. Foram outros anjos do céu também. É, muito, vai ser um pouco extenso um pouco esse vídeo, mas quem assistir, eu sei que vai se emocionar um bocado, porque Deus agiu muitas vezes e continua agindo muitas vezes em nossa vida. Então Deus agiu de novo. O caso, quando o Sul América solicitou, os meninos contaram pra gente. Quando o Sul América solicitou para uma empresa, que foi a Aljet, se não me engano o nome da empresa, que viesse buscar a gente, o diretor da equipe de remoção do Albert Einstein, ele também trabalha nessa empresa, ele olhou o caso dele, né, e quando ele viu, ele disse, não, eu que vou buscar esse menino. E ele é endócrino,
né? Então ele veio buscar pela situação que ele vinha passando. Ele conhecia também da doença, ele conhece, inclusive ele veio conversando comigo e falando as coisas, e ele conhece bem, né, dessa situação. Ele sabe que é uma doença muito grave. Aparentemente parece ser simples e tudo, mas não é, porque ela ainda tem muitos, como é que eu posso dizer assim, muitas peculiaridades. E muda muito de criança para criança, de adulto. Tem em adulto também acontece. Depois de um certo tempo, pode acontecer em adulto também. Então, muda muito de pessoa para pessoa. E ele veio buscar o meu filho. Veio ele e veio a enfermeira Gilene. Uma pessoa também do coração imenso. Ficou apaixonada por ele. E engraçado que por onde a gente ia, esse meu filho, ele é muito abençoado. Todo mundo ficava apaixonado por ele. Quando eles vieram buscar a gente, as meninas lá da UTI de Belém, do Hospital Adventista, prepararam o meu filho, tudo para ele sair e tal. Aí chegou o doutor com a enfermeira Gislaine, aí foram lá preparar tudo para a remoção dele, né, para ir até São Paulo. Na saída, as enfermeiras com as técnicas e a médica fizeram uma oração para o meu filho. Pararam todo mundo em volta dele e fizeram uma oração para o meu filho. Quando ele saiu, foi um chororô lá, porque todo mundo gostava muito dele. Até por ele ser assim fofinho, né, chama bastante atenção também. Mas graças a Deus, ele foi muito bem recebido lá. E até hoje, a gente tem só coisas boas das meninas lá. E até hoje elas ligam pra gente, elas mandam mensagem querendo saber dele. Todo dia. Hoje eu recebi de novo mensagem que elas querem saber dele. E aí a gente veio para Ribeirão Preto, né? Foi uma viagem super tranquila, graças a Deus. Meu filho veio super bem, né? Como ele vinha com uma medicação, controlando, a gente vinha fazendo o destro dele, né? Que é aquele examezinho que fura o dedo para fazer a medição da glicemia. Vocês não têm noção. O meu filho hoje, ele é todo furado. Todos os dedos da mão, do pé, inclusive na orelha. Tudo. É tudo roxinho, né, de tanto furarem. Porque tem que ter um controle de 1 em 1 hora. Já chegou a ter de meia em meia hora. De 1 em 1 hora, 2 horas, depende de quando ele vai melhorando, aí vai aumentando. Então ele acaba ficando todo furadinho. Bom, chegamos em Ribeirão Preto, aí nós fomos atendidos logo pelo hospital, né? E lá estava o doutor Fernando esperando a gente já. E já levaram ele para fazer novamente bateria de exame, como é protocolo, né, de todo hospital, até porque está chegando de outro hospital e tudo, para verificar se tem alguma coisa assim que pode infeccionar, porque vai para a UTI, né, e concorda. Aí ele ficou em isolamento um tempo, justamente para só lá em referente às outras crianças, né, mas a gente podia visitar ele sim. E aí o doutor Rafael entrou em ação, né? E aí começou ele a trabalhar a questão da dosagem primeiro com a medicação. Então passou 2 dias foi. E o doutor Rafael já no outro dia à noite ele veio conversar com a gente. Já tinha lido todo o laudo dele, de tudo que ele tinha passado em Belém, né, em Macapá e tal. E aí ele conversou com a gente. Ele viu que realmente a situação dele era a cirurgia. Enquanto a gente não fizesse cirurgia, não ia resolver. Medicamento nenhum ia resolver. A gente teria que dar
ele teria que passar eternamente no hospital, porque o único medicamento que tinha que era o intravenoso, então tinha que ficar aplicando direto. E era por soro. E aí a cirurgia é o seguinte, é retirar 90 a 95% do pâncreas dele, né? Só que foi por vídeo. E ele fez essa cirurgia por vídeo. Fez a cirurgia, aí voltou para a UTI, né, para ficar observação e tudo. Primeiro dia deu hiperglicemia, que é acima, os valores foram mais altos, né, que é o caso da diabetes, né. Aí deu hiper. Quando foi no segundo dia, a gente todo feliz que estava dando hiper, né, por incrível que pareça, né, a gente feliz por dar acima. No outro dia começou a cair, aí despencou assim. Aí, nossa, meu Deus do céu. O menino tirou 95% do pâncreas e nada de resolver. E acontece, gente. Acontece, a gente está no grupo e a gente sabe que acontece isso. Então depende muito de criança para criança. Tem criança que tira 80% e fica boa. Não tem mais nada. E para surpresa, o Dr. Rafael falou que o pâncreas dele era 2 vezes maior do que o normal de um bebê. Então era muito grande. Então, para vocês terem ideia do quanto de insulina esse menino estava produzindo. E aí o doutor disse, não, mas vamos levar mais alguns dias aqui, porque a gente vai tentar ver se na realidade o organismo dele está tentando se adaptar, né, com a nova situação. E a gente foi passando, ele foi medicando ele, tudo, para controlar e tal, e de uma em uma hora furada, de uma hora furada. E aí foi controlando. E quando estava controlando, aí veio a segunda cirurgia, que foi inesperada. Quando iam estubar, estavam tentando deixar ele mais acordado para estubar ele começou a vomitar. E aí ele começou a vomitar e começou a ter reações. E o que foi que aconteceu foi o intestino dele perfurou. Aí o intestino dele perfurou e o médico, isso aconteceu de noite, o médico foi de manhã lá no hospital. Quando ele chegou lá, que é o Dr. Flávio que faz a cirurgia dele, ele mandou ligar pra gente, a gente saiu desesperado pra lá, chegamos lá. Aí o médico disse, eu vou ter que operar ele, eu ainda não sei o que foi que realmente aconteceu, mas alguma coisa aconteceu na cirurgia dele. E eu preciso ver urgente, a gente não pode adiar. Aí assim foi, né? Foi para mais uma cirurgia. E aí ele viu que era o intestino dele perfurou. Então ele retirou o pedaço que perfurou, né? E fez lá tudo, a situação por vídeo também. Graças a Deus foi por vídeo. Quando ele estava, com 2 dias depois, estava se recuperando dessa segunda cirurgia, aí deu infecção, meu filho. Aí veio infecção. Então, assim, das vezes que eu pedia para vocês oração, era justamente esses momentos mais críticos. E E as orações, graças a Deus, eram muito bem-vindas. E davam resultado. E ele passou ruim, ele teve 2 dias muito ruins. Porque quando dá infecção nele, a hipoglicemia acontece novamente. Aí tem que tratar da hipoglicemia, tem que tratar da infecção. Então ele teve que tomar 4 antibióticos para resolver. E mais os da hipoglicemia, que era o glucagon, a glicose. Mais soro. Sei que tinha um monte de coisa interligada nele, entrando nele. E a alimentação dele era só através da veia. E aí de domingo pra cá, a gente está recebendo só alegria.
A gente não vê a hora desse menino sair. Porque não é fácil viver numa UTI assim, você vê de tudo. A gente já presenciou coleguinhas, né, já indo embora. A gente presencia coisas assim terríveis e isso abala a gente também, porque a gente não quer mal nem pro nosso filho, nem pro filho de ninguém, né? Então isso abala muito a gente, né? A gente sempre se sensibiliza muito nessa situação. E graças a Deus ele está tendo só boas notícias. Hoje mesmo ele foi estubado. Foi retirado aquele tubo, né, que é para respiração dele, que ele veio desde a cirurgia, da última cirurgia. Já está respirando normalmente. Hoje ele já está tomando leite pela sonda, mas tá. O doutor ligou ainda agora há pouco, dizendo que talvez amanhã já comece a dar mesmo na boca para ele. Então, graças a Deus, está sendo só progresso, muito progresso, né? E o que eu quero colocar para vocês, assim, esse vídeo eu estou fazendo porque é uma doença, gente, como eu falei para vocês, que é rara, tanto no conhecimento, né, quanto na presença mesmo dele. Pelas pesquisas, acontece um caso a cada 50 mil habitantes. E às vezes eu fico me pensando em uma situação que eu coloquei hoje no grupo, que a gente tem que ir além do grupo, porque quantas e quantas crianças estão morrendo por não ter conhecimento. Porque no meu caso foi até rápido para ele descobrir, foi rápido, graças a Deus foi rápido. Mas tem crianças que passaram 4 meses, 3 meses para descobrir. Tem crianças que passaram 7 meses para descobrir a doença. E que hoje sofrem de várias sequelas por conta da demora para se descobrir essa doença. Então, se vocês souberem de alguém que passa por isso, vai ser mais fácil de, tipo assim, despertar a pessoa para ir mais além e buscar a cura. Porque às vezes a gente fica esperando, aí o médico dá tipo assim te dá, não, vamos ver isso aqui, vamos ver aquilo. O quanto mais tempo a gente perde, mais grave se torna, porque você pode trazer muito mais sequelas para a criança. Então, por isso é o fato de correr contra o tempo. Essa doença é correr contra o tempo. Porque se a criança começa a ter convulsões, ter crises grandes, é sequelas. E é terrível, porque pode se amenizar muito isso, muito mesmo. Hoje, o nosso grupo, e o Dr. Rafael, inclusive, fez uma pesquisa agora recentemente, de quantas pessoas usam um medicamento que é importado. Esse medicamento é em torno de R$500 uma caixa. E aí ele fazendo a pesquisa justamente para ver se um laboratório aqui consegue fazer esse medicamento, manipular esse medicamento, para se tornar mais fácil. Manipular aqui no Brasil. Né? Porque tem muitas pessoas hoje em dia que faz uso do medicamento. Né? E a grande dificuldade hoje, nós conhecemos uma mãezinha que passou um mês sem o medicamento e o filho dela teve grandes sequelas por conta disso, dessa falta. O governo, para ajudar essas mães, a nós, assim, que para adquirir essa medicação, você tem que entrar na justiça. Não é uma coisa fácil. Se não entrar na justiça, não brigar, sei quantos meses para conseguir, não consegue.
E nesse grupo de mães, tem muitas mães que não têm condições de comprar, porque realmente é muito caro você comprar R$ 500, R$ 600 no mês. Só um medicamento. E às vezes, dependendo do dólar, vai para muito mais caro. Que eu já vi, fui cotar, eu já vi de R$ 1.000, 1.200, o mesmo medicamento. Você imagina, tem pessoas que não têm condições, né? E esse grupo, graças a Deus, ele é muito abençoado por Deus, porque quando chega alguém dizendo que não tem condições de comprar esse mês, tem outra mãe que diz assim, eu tenho para doar. Quanto é maravilhoso, né? Só esses dias aí, eu acho que acredito que uns 3 a 4 dias, já foram beneficiados 3 pais. Não, mais, foram 7 pessoas com doações, foi isso mesmo, foram 7. Porque às vezes sobra ou está perto de vencer, e aí as pessoas vão doando e olha como é maravilhoso, né? Isso. Então é isso, gente. Esse é um pouquinho da nossa história, já me prolonguei bastante. Meu filho ainda continua na UTI, mas graças a Deus está melhorando a cada dia. E eu peço mesmo muita oração de vocês, porque é isso que está ajudando ele e a nós a seguir em frente. O Dr. Rafael até falou, a reza de vocês está muito forte, porque ele só tem boas notícias agora. Graças a Deus, graças a Deus. Então, muito obrigado por estarem sempre comigo, com meu marido, com o Wagner e com o meu César, né? As minhas 2 também princesas que ficam em casa, é uma saudade imensa. Tem esse outro lado que dói muito, porque tu tá aqui com o filho e deixa longe, mas é por uma boa causa, né? Como o Wagner disse, é por uma boa causa. Depois a gente vai recuperar tudo isso. E a gente vai, sim, né? Tenho muita fé em Deus que a gente vai. Então, muito obrigado por tudo mesmo. Muito obrigado pelas orações de vocês. Fiquem com Deus. E que vamos continuar assim nas orações. Eu peço muito de vocês que continuemos nas orações, porque Ele ainda precisa. E eu até esqueci de uma coisa. Ontem, nós descobrimos que ele tem um líquido na cabeça também, que devido à questão da convulsão, houve essa situação, essa consequência. E ficou um líquido na cabeça dele, né? E aí, tipo coágulo, né? E ele vai precisar fazer uma mini cirurgia. Essa cirurgia é uma cirurgia mais simples, o Dr. Rafael falou, né? Só que ele pediu para o neuro para aguardar mais um pouco, porque ele já vem de 2 cirurgias, pegou mais a infecção, então ele já vem sofrendo um bocadinho, né? Agora que ele está melhorando, retornar a comer, porque ele não estava comendo, né, e tudo. E aí, deixar ele se recuperar bem para poder fazer essa próxima, né? E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Porque eu não sei se vocês viram no vídeo que eu coloquei, ele tem um olhar assim um pouco para cima e tal, então a gente acha que pode ser disso, ou pode ser uma sequela também da convulsão. Mas isso tudo foi decorrente do hiperinsulismo, dessa doença. Então é isso, tá? Mas se Deus quiser, quando for a cirurgia, eu vou avisar para vocês que estão me ajudando nas orações, que isso está sendo muito importante. Eu pensei muito assim em questão de divulgar, né? Mas eu vi que não vai ser só para mim isso aí, vai servir para muitas pessoas. Então, por isso foi o meu intuito de vir aqui e expor essa situação, porque eu realmente não gosto muito de expor, mas hoje eu não quero só para mim, eu quero para muitas outras pessoas que alcance assim, para que possa ajudar a ser salvas mais vidas, né? A gente abrir mais nossos olhos com relação a certas situações, tá bom? Então é isso, gente. Beijo. Fiquem com Deus.